Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 13. Não é o Evangelho de Atos, é o livro de Atos mesmo, capítulo 13. Um capítulo bem importante desse livro, um capítulo de transição. Nós vamos ler 12 versículos nessa noite e vamos tentar trazer aqui alguma reflexão, meditação sobre o agir do Espírito Santo desde sempre, naquela época e também em nossos dias. O tema da nossa mensagem, da nossa reflexão é: o Espírito está agindo, o Espírito está se movendo. Atos capítulo 13, versículo 1, diz assim o escritor Lucas: na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado o Negro, ou Níger, Lúcio, de Cirene, Manaém, que havia sido criado junto com o governador Herodes, e Saulo. Certa vez, quando eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Saulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram na sua missão. Barnabé e Saulo, tendo sido enviados pelo Espírito Santo, foram até a cidade de Seleucia e dali embarcaram para a ilha de Chipre. Quando chegaram à cidade de Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas. E eles tinham João Marcos para ajudá-los no trabalho missionário. A maioria entende que João Marcos, aqui só um parênteses, é o Marcos que escreveu o Evangelho, o segundo Evangelho. Que não foi discípulo direto de Jesus, mas que pela convivência com o apóstolo Paulo e outras pessoas, ele acabou aprendendo muita coisa, ouvindo muita coisa e também escreveu o seu Evangelho. Então, versículo 6, eles atravessaram toda a ilha, chegando até a cidade de Pafos. Ali encontraram um judeu que era mágico. Olha que interessante, um judeu mágico. Parece não ter muito sentido, né? E falso profeta, chamado Bar-Jesus. Para quem não sabe, Bar-Jesus significa filho de Jesus. Bar era um termo para filho. Jesus, Barrabás, filho de Rabás, sei lá, de Bar, eu já não sei de quem ele é filho. É um nome mais chato de falar. Esse Bar-Jesus é fácil, né? Muito bem. E ele era amigo, esse tal de Bar-Jesus, ele era amigo de Sérgio Paulo, governador da ilha de Chipre, que era um homem muito inteligente. E o governador mandou chamar Barnabé e Saulo, pois queria ouvir a palavra de Deus. Mas o mágico, Elimas, este é o nome dele em grego, era contra os apóstolos. Ele não queria que o governador aceitasse a fé cristã. Então Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, inimigo de tudo o que é bom, homem mau e mentiroso, por que é que você não para de torcer o verdadeiro ensinamento do Senhor? Agora escute, o Senhor vai castigá-lo. Você ficará cego e não verá a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, Elimas sentiu uma nuvem escura cobrir os seus olhos e ele começou a se virar para todos os lados, procurando alguém que o guiasse pela mão. Quando o governador viu isso, creu e ficou admirado com os ensinamentos a respeito do Senhor Jesus. Até aí. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
Obrigado por essa palavra que atravessa os séculos, palavra perseguida, palavra, Deus, rejeitada, mas também palavra mais lida, mais traduzida, mais poderosa, ó Deus, que tem atingido, Deus, os nossos dias, e certamente, Deus, ficará presente nesse mundo até que o Senhor volte, porque o Senhor mesmo garantiu isso. O Senhor disse que muitas coisas iam passar, o próprio mundo ia passar, mas a sua palavra não iria passar. E Deus, nós sabemos que o Senhor cuida, não apenas do livro, mas o Senhor cuida do conteúdo desse livro, da história, do testemunho desse livro, das transformações que esse livro tem feito na vida das pessoas. Pai, obrigado, Senhor. Fala conosco nessa noite, enquanto a gente medita um pouco nessa parte das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Espírito estava agindo, o Espírito está agindo, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, continuará agindo, porque Ele é Deus. A Bíblia registra, pelas mãos de Moisés, por revelação de Deus, do Espírito, que quando a terra estava sendo formada, o Espírito se movia sobre a face das águas. Também diz que quando Deus, depois de ter criado todas as coisas, resolveu no sexto dia criar o homem, a sua imagem e semelhança, e diz lá, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Então ali estava o Espírito, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos, executando o projeto eterno. O Espírito se moveu na história da humanidade toda, no Antigo Testamento, em todo o tempo. Tem gente que acredita que o Espírito Santo surgiu no Novo Testamento, é porque não entendeu a revelação de Deus e não compreende que a revelação de Deus é como uma semente, que dentro dela contém toda a revelação, e que apenas o que acontece é que à medida que o tempo passa, essa revelação vai se tornando clara para as pessoas. Mas enfim, o Espírito Santo regenerava as pessoas no Antigo Testamento, enchia as pessoas, distribuía dons, levantava e abatia, dirigia, convencia as pessoas do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito Santo sempre estava agindo. O Espírito Santo formou Jesus no ventre de Maria, o Espírito Santo se moveu entre o ventre de Maria e visitou João Batista, o primo, quando as duas amigas se encontraram. O Espírito Santo sempre esteve agindo. Jesus foi formado de maneira preciosa, maravilhosa, inigualável, porque não teve ninguém que foi formado como ele. Ele não teve um pai humano, ele teve uma mãe humana. E o Espírito Santo cuidou de Jesus enquanto ele era pequenininho, enquanto ele crescia, diz a Bíblia em Lucas 2:52, enquanto ele crescia em estatura, em sabedoria e em graça diante de Deus e diante dos homens. O Espírito Santo cuidava de Jesus, cuidou de Jesus até ele chegar aos 30 anos. A Bíblia não tem muitos relatos sobre esse período, mas o Espírito Santo cuidava. Jesus já era cheio do Espírito Santo desde o ventre. O Espírito Santo estava lá quando Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos, quando foi perseguido, quando foi para a cruz, quando morreu, quando ressuscitou. O Espírito Santo estava lá, em todo o tempo. E estava no início daquele movimento chamado igreja, que até então eles não tinham esse entendimento. Eles tinham o entendimento de povo e de nação, mas não tinham o entendimento de igreja. O Espírito Santo estava lá. E quando Jesus sobe para o céu, ele fala, que o Espírito Santo viria sobre aquelas pessoas que estavam reunidas no cenáculo, sobre a comunidade cristã daquela época, e que ele seria o ajudador deles. Então, assim, esse texto que a gente leu, como eu falei, ele é um marco dentro da narrativa de Lucas acerca da expansão do reino e da edificação da igreja, ou da ação do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. É um livro onde você consegue perceber que a promessa de Jesus dada aos discípulos acerca daquela experiência de Atos 2, daquele derramamento, daquele enchimento, ela se cumpre. Quando ele diz assim, olha, quando o Espírito Santo vier, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, Atos 1:8. O livro inteiro é um registro do cumprimento dessa palavra.
porque Jesus falava e as coisas aconteciam. Por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 7 de Atos, você vai ver todo o movimento da igreja testemunhando em Jerusalém, justamente em Jerusalém. Como eu falei, é um livro histórico e uma narração de um médico acerca do que Cristo fazia e ensinava. É o primeiro versículo do livro de Atos. Então, do capítulo 1 ao 7, você vê essa história acontecendo em Jerusalém. Qual história? A história do Espírito Santo através dos apóstolos, a história através da igreja que estava se expandindo. E aí, depois do capítulo 8 ao capítulo 12 do livro de Atos, você vai encontrar a igreja em movimento já na região de Judéia e Samaria. Nesse tempo, a figura que mais se destacava, era uma figura central, era Pedro, que até então atuava muito, de forma muito enfática, muito clara entre os judeus. Mas aí quando chega no capítulo 13, que foi os 12 versículos que a gente leu, ele tem muito mais versículo, né? Tem até 52, você encontra e pode observar a igreja iniciando a sua jornada rumo aos confins da terra. E nesse momento, ou nessa fase, a pessoa que acaba tendo um destaque maior, uma visibilidade maior, não porque ela queria ou buscava isso, mas era porque o Espírito Santo assim escolheu e conduziu, era o Paulo, ou era Saulo, como o próprio texto diz, também chamado Paulo. E eu queria convidar você para olhar então o movimento de Deus através do Espírito Santo nesse texto, nesses 12 versículos de Atos 13, né? E você vê como Deus estava agindo através do Espírito Santo nessa altura, onde o direcionamento da igreja guinava para os gentios, para todas as nações, para os confins da terra, onde tivesse gente. Paulo, naquela época, era o sentimento dele, o desejo dele, ele queria alcançar. E a primeira coisa que a gente vê nesse texto que a gente leu, e reconhece, é que o Espírito estava agindo através de homens escolhidos, de servos de Deus escolhidos. Todos fomos escolhidos para a salvação, todos fomos escolhidos para alguma tarefa, e esses homens também. Não somos todos escolhidos para as mesmas tarefas. Isso a Bíblia é muito clara. É só ler a própria carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, que a gente descobre isso. Efésios 4, né, que fala sobre isso. Mas esses homens eram homens escolhidos naquele momento, e o Espírito Santo separou eles para agir. E era interessante porque a comunidade cristã que ficava em Antioquia, ela era uma comunidade muito abençoada, com uma, vamos dizer assim, uma sensibilidade muito grande para o Espírito Santo, ao contrário da comunidade cristã de Jerusalém, que gostava de ficar fechada entre ela. Antioquia tinha uma característica, a comunidade cristã de lá, que era uma comunidade, inclusive formada por muitos gentios. E aí eles tinham essa visão de alcançar o mundo e as nações. E entre esse grupo de irmãos que havia lá, não eram poucos, Lucas dá um destaque a 5 homens. E esses 5 homens, entre esses 5, tinham profetas e tinham mestres. Mas certamente na igreja tinha gente com vários dons, e possivelmente quase todos os dons. Porque Deus sempre aparelha a igreja com os dons do Espírito Santo. Não só são apenas os que estão em liderança, que são pessoas convidadas a serem cheias do Espírito, ou pessoas que recebem dons. Não, é todo o corpo de Cristo. Mas existem algumas coisas específicas. E aí Lucas menciona 5 pessoas. Barnabé, nome dele significava filho da consolação, era um homem extremamente encorajador, teve um papel fundamental na conversão, pós-conversão do apóstolo Paulo, na introdução do apóstolo Paulo dentro do corpo de Cristo, porque, como eu falei, Jerusalém era uma igreja fechada, muito preconceituosa, e Barnabé ajudou muito esse processo. Barnabé era um judeu, e ele era cheio do Espírito Santo. Se você continuar lendo o livro de Atos, você vai ver algumas referências a Barnabé, dizendo que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Além de Barnabé, Lucas fala de Simeão.
Simeão chamado Níger ou negro. Por quê? Porque Simeão era gentil, Simeão não era um judeu, Simeão era um africano. Assim como Lúcio de Cirene era outro cara que também não era judeu, também era do continente africano. E aí tem Manaém, que era o tal do conselheiro de Herodes, trabalhava com Herodes, um homem romano, também era um gentio, não era um judeu. E por fim, Lucas cita Saulo, o grande homem do farisaísmo, o grande religioso, né? E cita Saulo, mas também diz que ele era chamado de Paulo, porque foi isso que Jesus transformou, de grande Jesus transformou ele em pequeno, o nome Paulo significa pequeno. Esse sim era outro judeu. Então entre esses 5 homens tinham 2 judeus e 3 que eram gentios. É interessante porque eles eram homens reconhecidos pela igreja, eram homens maduros, e eles formavam naquela comunidade cristã em Antioquia uma espécie de equipe de liderança. Eles eram líderes, e era uma liderança heterogênea, era uma liderança multiétnica, e era uma liderança com diversidade de dons. Nem todos eram tudo, mas cada um tinha o seu papel, o seu dom, o seu chamado. E Deus trabalhava a partir daquela realidade. E o que acontece nos nossos dias também é assim. Não mudou. Quem muda são as pessoas, são as denominações, sei lá. Jesus não muda. O Espírito Santo não muda. O jeito de agir de Deus, basicamente, sempre foi o mesmo, com as mesmas motivações. Nós que vemos as coisas mudando, Ele não, Ele está sempre agindo. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé, nunca foi de outra forma. Então, nos nossos dias, Deus também nos chama, nos dá dons, nos concede dons com o intuito de nos usar. E quando Deus nos chama, Ele não perguntou para mim se eu era de Recife, nordestino, e o que eu estava fazendo aqui no sul do país. Não, Ele não estava preocupado com a minha origem, com a minha cultura, com a minha família. Não estava preocupado com isso, assim como quando Deus chamou você, você ouviu a voz de Deus, você ouviu o Evangelho, ouviu a voz de Deus, alguém levou Cristo para você. Deus sabia de tudo da sua vida, todo o seu passado, de tudo que está acontecendo até hoje, e sabe do que vai acontecer futuramente. Não importando para Deus, se você se rendeu, como foi falado aqui pela Edileuza cantando, se você rendeu o seu coração para o Senhor, Ele vai poder usar a sua vida. Lembrando sempre que a coisa que Deus mais quer não é nos usar, mas é estar conosco. Ser usado por Deus é consequência, não é objetivo da vida. Nós não podemos amar mais a obra do que o dono da obra, e nem amar mais as pessoas do que Jesus ama. Então, andando com Jesus, que é o nosso Senhor, a nossa referência, sensível a Ele, querendo viver como Ele viveu, deixando Ele crescer na gente, as coisas vão acontecendo no tempo dEle e do jeito dEle. Agora observe que no versículo 2 e 3 dessa passagem de Atos 13, tem um detalhe importante, diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Algo que me chama a atenção aqui. À primeira vista, você olha e fala assim: bom, a chave é a oração e jejum. Ok, esse é o olhar mais rápido que a gente tem. Mas eu acho que a chave era que eles viviam juntos. Quando o Espírito Santo foi derramado de uma forma única na história, e não teve uma semelhante, assim, teve várias parecidas, às vezes pode ter tido até com resultados mais expressivos, mas daquela forma foi naquele dia. O Espírito Santo veio sobre aquele povo. Espera aí que eu perdi aqui meu raciocínio. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, a questão não era a questão de oração e jejum, isso que eu quero falar, mas era o fato de eles estarem em comunidade, vivendo juntos, isso. Então, assim, por quê? Por que eu digo isso?
para tirar o valor da oração e do jejum? Óbvio que não. Oração e jejum faz parte da vida cristã e da disciplina de um seguidor de Jesus. Acontece que a oração e o jejum, que muitas vezes eu e você podemos fazer, não estou dizendo que sempre fazemos dessa forma, mas muitas vezes podemos fazer, não tem a motivação adequada, correta. E aí, obviamente, como Deus conhece a nossa vida, o nosso coração, aquilo não vai produzir o resultado que a gente espera. Então, assim, é fato que muita gente ora e muita gente jejua, mas por não querer viver junto, mesmo com todas as diferenças que existem entre nós, fica difícil de Deus agir, fica difícil de o Espírito Santo mover. Então aí a gente pensa assim, nos falta o que nessa hora? Nos falta a gente permitir que Deus trabalhe na nossa vida, continue gerando na nossa vida o caráter de Cristo, e um dos aspectos do caráter de Cristo é a humildade. Então Deus precisa trabalhar com a gente, nos dar humildade, precisa nos santificar, e aí sim a gente se coloca numa posição em que o Espírito Santo pode nos guiar. Então assim, esse texto me chama a atenção, porque está lá dizendo que eles adoravam e serviam ao Senhor junto, e orando e jejuando, enquanto eles estavam nessa prática, o Espírito Santo vem e fala com eles. Eu fico imaginando assim, se não tivesse nenhum interesse de estar junto, se não existisse nenhum propósito em viver comunidade, eles iam continuar orando e jejuando, e fazendo muitas vezes isso, e o Espírito Santo não ia agir. Porque esse é um princípio básico e que é inerente da Trindade. Quando você olha para Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles vivem juntos. E se servem, ou se amam, ou vivem a mutualidade eternamente. Ninguém é maior do que ninguém. Todos eles se entendem, se respeitam, trabalham em sinergia, parceria, em cooperativismo, o nome que você queira dar, em comunhão. Mas a nossa natureza humana é diferente. A gente se converte, mas a gente tem uma natureza que por tendência é orgulhosa, competitiva, individualista, e coisas desse gênero, que a carne produz na vida da gente. E aí eu penso, para o Espírito Santo fazer tudo o que Ele deseja fazer, que está no coração de Deus para a minha vida e para a sua vida, eu preciso permitir que Ele, porque eu não tenho a capacidade de realizar isso em mim, Ele me ajude a matar em mim mesmo tudo aquilo que é obra satânica, maligna, diabólica, ou que não tem nada a ver com o caráter do meu Deus e do meu Senhor. Na vida daqueles homens, isso era visível. Tiveram sim divergências. Se você ler o livro de Atos, principalmente ali no capítulo 15, você vai ver as divergências que existiam dentro da igreja. Mas tem que caminhar junto. Era o que estava ali, vamos dizer assim, sendo ensinado, exigido. E a prova da humildade e da unidade que existia entre esses homens, ali na igreja de Antioquia, fica nítido quando o Espírito Santo fala com eles e diz assim: separa para mim a Saulo e Barnabé. Fala, eu não sei se todos ouvem da mesma forma, o texto não diz se é audível, se não diz se é um que ouve e compartilha e todos concordam. O que diz é o seguinte, que o Espírito Santo falou: separai-me a Paulo e a Barnabé, e diz o quê? Que eles entenderam, eles continuaram em oração e em jejum, se reuniram e resolveram impor as mãos como um ato de confirmação. Realmente a gente entende que é Paulo e Barnabé, essas pessoas que estão sendo separadas pelo Espírito, que é o que diz o versículo 4. No versículo 4 diz exatamente isso aí. Eles foram enviados pelo Espírito Santo e depois desceram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então assim, o Espírito Santo estava agindo ao separar aqueles dois homens para uma tarefa específica, e estava agindo ao enviar. Gente, quem envia? É o Espírito de Deus, é o Pai, é Jesus. A igreja é instrumento, nós somos a parte física da coisa, nós fornecemos a infraestrutura. Então, o treinamento, a experiência da vivência de comunidade, de tudo, de igreja, corpo de Cristo, mas quem separa, quem regenera, quem envia é o Espírito Santo. E eu creio que Deus separou a minha vida desde antes da fundação do mundo, como separou a sua também. Nós fomos separados.
E cada vez que a gente se desloca para algum lugar, o Espírito Santo está indo com a gente. O nome de Deus está indo com a gente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão indo com a gente. Então, quando a gente sai, seja no trânsito, seja no trabalho, seja no prédio, seja onde for de férias, aonde a gente estiver, em festa, não em festa, Deus está ali conosco e nós estamos ali enviados para testemunhar do amor de Deus, do poder de Deus e dos propósitos de Deus. Então, nós precisamos reconhecer isso, porque senão a gente olha para aqueles caras na Bíblia e a gente começa a divinizar os caras, endeusar. E não só os da Bíblia, como dos nossos dias. Achar que tem pessoas especiais. Não, nós temos o mesmo valor para Deus. Todos nós fomos chamados. O Espírito Santo nos regenerou, tem nos separado e tem nos enviado para uma tarefa para a qual Ele nos chamou. Eu não vou fazer a tarefa de G, H, B, fulano, beltrano, nem você deve. Todos nós fomos enviados. Para quê? Para testemunhar. O que Jesus disse? Quando vocês forem transformados, receberem o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas. Aonde? Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Mas eu também? Sim, você também. Hoje até mais, com muito mais facilidade, nós podemos ser testemunhas de Jesus. Se a gente quer fazer esse tipo de aplicação, e cabe, é possível, né? Jerusalém, Foz do Iguaçu, Judéia e Samaria, região oeste, confins, sei lá, o Paraná, ou o Brasil, confins da terra, outras nações, maravilha. Hoje muito mais do que eles. Olha os recursos que a gente tem. Nós podemos ir para qualquer lugar, quase todos os lugares do mundo, dando o nosso testemunho através de vídeo, de áudio, de carta. Nós podemos mandar, espalhar isso e nós podemos ser bênção, testemunhar, falar do Senhor. Segundo lugar, o Espírito Santo só não agia, ele não agia apenas na vida daqueles homens, servos que ele havia separado para uma tarefa, mas ele agia através da palavra de Deus. Cara, esse livro aqui, ele é um livro cheio de amor, mas cheio de sangue. Um livro cheio de poder, mas assim onde você consegue enxergar a limitação, a fraqueza e a fragilidade de todo mundo que está dentro dele. Ele é um livro que deveria, de fato, ser o nosso livro de cabeceira. O livro único para alimentar a nossa fé e para transformar a nossa vida. Todos os demais têm o seu valor, não como fonte de revelação, não como fonte de inspiração divina. Mas hoje se dá muito valor para o que se publica nas redes sociais, e eu tenho certeza que as pessoas leem muito mais o que está nas redes sociais do que leem a Bíblia. Só que aqui, no versículo 5, você vê Lucas dizendo o seguinte, que quando eles chegaram em Salamina, qual foi a atitude deles? Eles foram lá proclamar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E junto com eles estava João Marcos. Já era um processo ali de caminhar junto, discipular, treinar outra pessoa. Então Paulo deixa Antioquia com Barnabé, vai para Chipre e chega lá num ambiente que era como se fosse uma escola, um lugar pequeno, onde os judeus aprendiam o Torá, o Pentateuco. Não era o templo, era uma sinagoga, é diferente. E aí eles chegam naquele ambiente e eles proclamam o Evangelho de Cristo e eles ensinam a palavra. Porque esse era o padrão de ação da igreja, dos discípulos naqueles tempos. E que deveria ser o nosso padrão também. Eles procuravam, quando eles chegavam numa cidade, eu vou mostrar isso para vocês rapidamente, espaços e oportunidades ou momentos para poder chegar e ensinar as pessoas. E eles ensinavam o quê? O que estava acontecendo, o que eles
acontecendo estavam muitas coisas. Porque na época de Jesus e na época da igreja já tinha um balaio de seitas, de heresias e de grupos malucos, loucos. Já tinha um balaio. Então, assim, eles chegavam nesse lugar, eles tinham que levar o evangelho, ensinar tudo que Jesus tinha ensinado para eles, descontaminar o coração daquelas pessoas. Por exemplo, olha só no 14, não sei se você está com a Bíblia de papel ou a outra também digital funciona. Pega o 14, capítulo 14, versículo 1. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Que coisa? Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não judeus, ou seja, gentios, creram. Ele já estava em outra cidade. Aí você vai ali para 17, capítulo 17, versículo 1 e 2. Paulo e Silas, já não é Paulo e Barnabé, e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Conforme o seu costume, seu hábito, a sua prática, Paulo foi lá, presta atenção, e nos 3 sábados seguintes, falou sobre as sagradas escrituras com as pessoas que estavam ali na sinagoga. Você vai um pouquinho para frente, 18, capítulo 4, você vê que é uma viagem missionária, passando por várias cidades. E aí Paulo no capítulo 18, Lucas registra o versículo 4, cadê 4? E todos os sábados, olha lá, ele falava na sinagoga e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Ou seja, o conteúdo, a mensagem sempre foi a mesma. Não aceite uma mensagem diferente da que Jesus proclamou, da que os apóstolos escreveram. Que apóstolos? Estes daqui. Não os apóstolos do nosso dia. Por quê? Porque eles não são apóstolos como esses apóstolos foram. Esses foram homens específicos para um tempo específico, que foram levantados por Deus, pelo Espírito Santo, escolhidos por Jesus, e foram pessoas que andaram com Jesus e que escreveram o Novo Testamento. Então é diferente. Então nenhum homem, seja ele a formação que ele tiver, o título que ele tiver, o dom que ele tiver, a experiência que ele tiver, como eu já falei em outras mensagens, estou falando no curso com o pessoal, se ele mudar um pouco o evangelho, você já, tem alguma coisa errada, esse cara tem alguma fonte, o coração dele está contaminado, porque a mensagem nunca mudou. Quem muda a mensagem são os homens, para agradar os homens, para arrastar os homens. Mas Jesus e os apóstolos não, porque eles tinham um padrão que eles aprenderam com Jesus. Deus sempre trabalhou e trabalha na conversão das pessoas através da pregação do Evangelho. E há um cara muito interessante na história chamado John Huss. Ele disse assim: nós precisamos amar a verdade, nós precisamos viver a verdade, nós precisamos pregar a verdade, nós precisamos defender a verdade, porque quem não ama a verdade, trai a verdade. A verdade tem um nome, Jesus Cristo. E quando eu olho para a Bíblia, falei isso hoje de manhã com uma pessoa, a melhor forma, que tem muito carinho por mim, eu tenho muito carinho com ela, ela não frequenta nenhuma igreja, mas enfim, conhece a palavra, e eu falei, cara, olhe para a palavra, mas olhe para Jesus, porque a palavra é a mãe das heresias. Se não fosse, não teria tanta coisa louca nesse mundo. Eu vejo muitos pastores assim, que não é o meu caso, eu sou pastor, um dos pastores da SEM de uma igreja local, pequena, média, mas pastores que têm ministérios nacionais, regionais, internacionais, tem gente perdendo os cabelos, coisa que eu já não tenho, para tentar manter as pessoas acreditando no Evangelho, de tanto lixo que existe. Então, eu estou com o que o John Huss falou.
A gente precisa amar Jesus, viver Jesus, pregar Jesus, defender Jesus, porque se a gente não amar Jesus, a gente traz Jesus. E Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores, também que eu já vi mensagens dele, não leio muitas coisas dele, mas eu gosto, ele diz uma coisa muito bacana: a melhor pregação é aquela que não agrada ao ouvido, mas quebra o coração. Deixa eu repetir, a melhor mensagem não é a que agrada o ouvido, mas é a que quebra você e eu, que nos chama para o arrependimento, que fala assim: olha, está errado, precisa ser corrigido, está errado, Jesus só está mais acima, você tem muito para caminhar, aprender, para poder se tornar como Ele. Foi assim com Saulo. Saulo escreveu 1/3 do Novo Testamento, irmãos. 1/3 do Novo Testamento foi escrito por Saulo, por Paulo. Saulo era o cara grande, mas Jesus entra na vida dele e transforma ele num cara pequeno. E Paulo se transforma tão pequeno, e essa pregação quebra tanto o coração dele, que no final da vida dele, depois de velho, ele chega e declara assim: gente, eu sei da onde o Senhor me salvou. Dos pecadores eu sou o principal. Eu estou aqui pela graça. Porque quanto mais luz eu tenho, mais clareza eu tenho de quem eu sou, da minha pecaminosidade. Lógico que eu vejo as transformações de Deus na minha vida e sou grato. Mas o dia que eu achar que alguma transformação, alguma coisa que Deus fez na minha vida me torna alguém diferente dos outros, melhor do que alguém, certamente, espere, eu vou falar como Paulo, um espinho na carne vai vir bem forte sobre a sua vida. Opa, ô pastor, está maldição? De jeito nenhum, quem sou eu para amaldiçoar? Eu estou dizendo que o que Paulo diz é isso: Deus mandou um espinho na minha carne para que eu não me orgulhasse, para que eu não me achasse o homem dos homens, o apóstolo dos apóstolos. Porque eu tive o privilégio, pela graça, eu não sou merecedor, de ir até o terceiro céu, ouvir coisas que, meu Deus do céu, eu não tenho palavras para expressar, para revelar para os irmãos. E porque Deus sabia quem Paulo era, quem Saulo era e quem Paulo se tornou, Ele falou: vou deixar aqui uma lembrança em você, de que você é fraco e que toda a força que você tem vem de mim. Na sua fraqueza eu vou manifestar a minha força. Foi assim com ele. Paulo e Barnabé conheciam a identidade deles. Eles sabiam que eles eram os mensageiros, eles não eram a mensagem. Eles sabiam que eles eram os semeadores, eles não eram os caras que iam colher. É meu, é meu, é meu, é meu, é meu. Não, eles sabiam que eles representavam o reino, o rei Jesus, mas eles não eram a autoridade. Eles sabiam que eles eram dispenseiros, administradores e não o dono ou o proprietário. Coisas que muita gente, infelizmente, não gosta, e não entende e não acha assim. Eles eram servos e comunicadores do Evangelho, que é Jesus Cristo. Mas hoje, infelizmente, muitos lugares, inclusive em igrejas protestantes, evangélicas, entre outras, o que a gente percebe é que certos grupos entraram num esquema de controle de almas humanas. Exatamente, controle das almas humanas. E aí, para se ter controle sobre o coração de alguém, você usa todas as técnicas, todas as táticas, todas as estratégias, você usa a aliciação, você usa muita coisa para manter as pessoas, inclusive você troca o evangelho pela autoajuda, que está muito em voga. Se é autoajuda, não precisa de Jesus, não precisa do corpo de Cristo, não precisa do Espírito Santo, mas acontece que essas coisas surgem porque elas atraem multidões. Mas eu volto a falar,
o Espírito Santo agia através daqueles homens e através da pregação do Evangelho. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre deveria ter sido assim e deve ser assim. O meu desejo sincero, bem real, do meu coração, é que a gente nunca aceite o Evangelho mamão com açúcar. Aquele Evangelho que fica massageando o nosso ego. Aliás, porque a palavra de Deus foi inspirada por ele e não foi com essa finalidade. Foi para corrigir erro, foi para corrigir rotas, foi para transformar caráter. A palavra foi nos dada para isso. Então que a palavra, o Evangelho, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, seja algo pregado nos nossos púlpitos, seja algo vivenciado, pregado, ensinado nos grupos, nas células, onde os irmãos se reúnem, e que seja também a palavra de Deus, o Evangelho e o ensino de Jesus e dos apóstolos, vivenciado, ensinado, amado, defendido dentro dos ministérios dessa comunidade. Por último, o Espírito Santo estava agindo naqueles dias, e assim também o faz em nossos dias, através do poder. Quando você pega do versículo 6, que a gente leu no capítulo 13, até o 12, o que a gente encontra ali, senão o relato feito por Lucas, da supremacia do poder de Jesus sobre autoridades humanas, sobre dominadores humanos, sobre mercadores de alma. Quem que era Elimas? Quem era Bar Jesus, senão um falso profeta judeu, mágico, que tentava distorcer o Evangelho, o ensinamento de Cristo no coração de Sérgio Paulo, uma autoridade romana em Chipre. E ali Lucas registra, deixa bem registradinho, que tipo assim, quando você conhecer um homem de Deus, uma mulher de Deus, o teu agir não vai prosperar. Aí Lucas diz que esse Bar Jesus, ele foi repreendido por Paulo, e bem repreendido. Aliás, até eu diria o seguinte, eu conheço pouca gente no mundo, e acho até que nós não deveríamos fazer isso. Isso é uma coisa muito específica, está na Bíblia, mas eu sei que tem gente que faz, que é o seguinte, é chegar na base da autoridade e cheio do Espírito Santo, conforme diz o texto, não é invenção minha, leia em casa várias vezes, e diz assim, cara, você se meteu com a pessoa errada, você vai ficar cego, você não vai enxergar, você vai depender dos outros, para você ver com quem que você está mexendo. Cara, demais, é muito forte o que Paulo faz. Não é brincadeira, não. É para parar, pensar, orar, meditar e falar, Deus, misericórdia. Acontece que aquele oficial romano, Sérgio Paulo lá, procônsul, ele queria ouvir a palavra. A Bíblia diz que ele chamou os apóstolos, ele tinha curiosidade, ele queria aprender. E o tal do Elimas era chegado do cara. Andava com o cara, não queria perder aquele status de andar com um oficial romano. Não queria perder aquela alma que ele manipulava. Ele queria continuar sendo estrela ali em Chipre. Ele queria ter o domínio das coisas ali. E aí ele se deparou com um cara que era servo de Deus, cheio do Espírito Santo, que conhecia a palavra. E aí Paulo chega para ele, cheio do Espírito Santo, olha nos olhos dele, a Bíblia diz firmemente, e disse, filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? O Evangelho já estava sendo pregado, irmãos. As coisas já estavam acontecendo. Mas no meio do movimento cristão, sempre, desde aquela época, aqui é mais um texto para comprovar isso, se mete gente com vontade de distorcer as coisas. E esse cara era um cara terrível, ele era mágico, mágico, judeu que atrapalhava, no sentido de que ele conseguia ficar por ali, ninguém reconhecia o cara rapidamente, e um falsário, um mentiroso,
com o coração cheio de engano, cheio de maldade, cheio de perversão, inimigo de Deus, filho do diabo, inimigo de tudo que era justo. Saiba agora, Elimas, que a mão do Senhor está contra você e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. E aqui tem uma coisa que é interessante, irmãos, pelo amor de Deus, hein? Ninguém saia daí tentando, se você for encontrar alguém que está ali, tipo, como oposição, olha, eu te digo, em nome de Jesus, você vai ficar cego. Não faça isso não, porque se ficar, você vai se assustar. Hoje você vai ser, como é que chama? Vai sofrer um processo, se você fizer isso. Mas isso não é brincadeira. Mas aqui há algo interessante, que mostra, e que sempre também acompanha as Escrituras, o seguinte: sempre existiu e vai existir gente que tem sede e fome de conhecer Deus, de conhecer a palavra, de conhecer. Tem até aquele texto que o cara está lá na carruagem, o cara entra, o Espírito Santo guia ele vai lá, chega, o que você está lendo? Eu estou lendo Isaías. Você entende o que lê? Não, não entendo, então deixa que eu te explico. As pessoas precisam conhecer as Escrituras. Cada dia que passa, as pessoas conhecem, parece, menos as Escrituras e mais o que as pessoas dizem a respeito dela. As pessoas vão na fonte secundária, não na fonte primária. Mas ao mesmo tempo que tem gente que tem sede e fome de conhecer a verdade, de amar a verdade, de andar com Deus e com Jesus, vai ter gente no meio para tentar derrubar e destruir esse processo da conversão na vida das pessoas. E a gente precisa estar seguro da nossa vida em Jesus. Porque tem uma outra coisa que me chama a atenção aqui, estou caminhando para o final, que é o seguinte: a gente percebe que aquilo tudo aconteceu porque Paulo era de fato um homem de Deus, estava desempenhando uma tarefa para a qual ele havia sido chamado, ele havia sido separado, enviado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito, significa o seguinte: muito de Cristo, pouco de Paulo. Antes era muito de Saulo e pouco de Cristo. E aí ele vai e confronta a Elimas, e ele destrona, envergonha o diabo ali, envergonha os demônios ali. E aquele homem, pelo que parece, pelo que o texto mostra, ele é transportado das trevas para a luz, ele se converte, ele acredita naquilo que ele viu ali diante dele, e ele acredita naquilo que ele havia ouvido dos ensinamentos que havia sido dado pelo apóstolo. A Bíblia diz que Paulo estava cheio do Espírito, não de autoconfiança. E o resultado da presença de Cristo nele, pelo poder do Espírito, foi a conversão do procônsul Sérgio Paulo. Ele viu o poder diante dele, de Deus, derrotar o engano e a maldade do mágico Bar Jesus ou Elimas. E o texto que a gente leu termina dizendo algo que é relevante. Vendo o que havia acontecido, ou seja, a manifestação do poder, o milagre, aquela coisa sobrenatural, poderosa, ele creu. O que muita gente não crê. Porque se você for em muitos outros lugares que não é igreja, você vai ver coisas malucas também acontecendo. Mas ele creu. Ele viu que ali eram homens de Deus, cheios de Deus. Profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Aí você fala, por quê? Porque o que Lucas registra, e ele diz isso no início dessa carta, é como se fosse uma carta, uma narrativa, um livro histórico, ele diz assim: o que eu vou escrever para você, ó Teófilo, é o seguinte: é tudo sobre o que eu pesquisei, ouvi e li, sobre o que Cristo fazia e ensinava. É por isso que até certos fariseus, certos judeus olhavam para Jesus e falavam, cara, ele é diferente. Porque a gente vê gente ensinar há muito tempo, mas ele não é só diferente pelas coisas que ele faz no sentido de milagre, não, ele é diferente porque além dos milagres, tudo que ele fala, ele externaliza, ele encarna, ele é o cara. Então assim, o meu desejo é que a gente continue crescendo no relacionamento nosso com Jesus, sensível ao Espírito Santo, com a consciência de que Ele tem nos separado, que Ele também tem nos enviado,
Pode ser que em algum momento da sua jornada você vai ser enviado para uma outra região, um outro lugar, para uma outra missão. Mas aqui você já está fazendo missões. É em Jerusalém, Judéia, Samaria e nos confins da terra. Não é nos confins da terra, é onde você está, é onde você estiver presente. E naquilo que você estiver fazendo, Jesus quer se manifestar e tocar a vida das pessoas. Ele está fazendo isso nos nossos dias. Quem? O Espírito Santo. Fazendo em quem? Em mim, em você. Ele está fazendo isso de alguma forma agora em você. Ou você gostaria que eu pedisse para que você não visse mais a luz? Você precisa disso? Óbvio que não. Você anda com Jesus, então pegue esse Jesus e leve para as pessoas. E cause nas pessoas, com a sua vida, não apenas com as suas palavras, uma impressão que seja profunda para elas acerca de Cristo. É como várias pessoas já contaram aqui, em célula, ou em alguns encontros, ou em reunião de oração, enfim, ou casualmente conversando, dizendo assim, que alguém veio e falou que achava que você tinha algo diferente. Quando alguém vê algo diferente em você, é porque você está conseguindo permitir que a luz de Cristo, a presença do Espírito Santo, se manifeste no seu jeito de ser, no seu jeito de viver, nas suas palavras, no seu olhar, no seu gesto. Não considere isso como uma pequena coisa. Considere tão grande quanto qualquer outra coisa. Não há nada maior do que a sua salvação. Não há ninguém melhor do que Jesus. E você tem. Viva nele, viva para ele. E Deus vai agir. E Deus vai agir. Amém? Você é um separado, uma separada, uma enviada pelo Senhor. E Deus está enchendo a sua vida com o Espírito Santo dele. Abra o coração, diga mais, é isso mesmo, Deus, eu quero mais, cada dia mais do Senhor, mais parecido com Jesus, mais ousadia, e vai embora, Deus vai fazer essa obra, amém?